Olá a todos, eu me chamo Oscar Monteiro, irei falar sobre a origem da vida. Todas as culturas conhecidas já refletiam, ou pensaram sobre a origem da vida e sobre o surgimento do universo, E então elas possuem algum tipo de mito da criação. No entanto, somente com a era moderna, foi possível estudar a origem da vida com um viés científico. E um dos primeiros a fazer isso foi Charles Darwin, o criador da teoria da evolução. Em uma carta para um colega, ele diz: diz-se com frequência que todas as condições para a primeira produção de organismo vivo estão agora presentes, as quais poderiam estar presentes desde sempre. Mas se, e oh que grande se, pudéssemos imaginar que, em alguma pequena e quente lagoa, na presença de todos os tipos de amônia e sais fosfóricos, luz, calor, eletricidade, etc., um composto proteico tenha formado-se quimicamente pronto para ser submetido a mudanças ainda mais complexas. Atualmente, tal substância seria devorada ou absorvida instantaneamente, o que não ocorreria antes da formação das criaturas vivas. Isso nos mostra que o surgimento da vida ele só aconteceu do jeito que a gente conhece hoje porque foi muito específico no tempo, e não existia nenhuma outra forma também que pudesse competir por aquele ambiente, Mas para entender o surgimento da vida, a gente tem que entender a origem do nosso universo, Principalmente do nosso sistema solar. Então nós temos o nosso sistema solar proveniente de uma nebulosa, onde essa nebulosa ela colapsou sobre o seu próprio peso, e formou um disco. Esse disco, então, ele reuniu a grande concentração de matéria no seu centro, onde deu origem ao nosso Sol, que seria o nosso protosol. E as demais matérias, da nebulosa, junto com poeira estelar, formaram então os planetas. Nós temos ali os rochosos mais próximos ao Sol e os gasosos mais distantes, devido à sua massa, e que dispersaram mais e menos. E nós temos então a formação dos planetas. A Terra ela se formou há 4,6 bilhões de anos, No entanto, os impactos devido, como falado anteriormente, sobre essas matérias colidindo e se juntando, isso aconteceu por mais algum tempo. Nós tivemos também chuvas de meteoros, por exemplo, que impossibilitavam o surgimento da vida, já que mantinham a temperatura da Terra muito elevada, juntamente com erupções vulcânicas também, que criavam mares, oceanos de lava, digamos assim, que impossibilitavam o surgimento da vida. Nós temos aí como evidência microfósseis datados de 3,5 bilhões de anos, que são semelhantes a cianobactérias modernas até, e nós hoje em dia temos conhecimento também de rochas sedimentares até mais antigas, de 3,8 bilhões de anos. No entanto, nós não encontramos fósseis nessas rochas, porque elas sofreram devido à alta temperatura e pressão, forças metamórficas muito fortes, digamos assim, que impossibilitou a preservação desse fóssil. Mas, por análises geoquímicas, é possível identificar compostos orgânicos nessas rochas. Então, o que daria um possível surgimento da vida em 4 bilhões de anos atrás, que seria muito mais recente na história da Terra do que a gente estava imaginando. Então, a origem da vida, ela ocorre em três estágios, digamos assim. O primeiro é a evolução química, pela qual as moléculas geologicamente simples reagiram para formar polímeros orgânicos complexos. Nós temos então o segundo estágio, que é a auto-organização de grupos desses polímeros para formar então entidades replicativas. Em algum momento nesse processo ocorreu a transição desses grupos de moléculas inanimadas para um sistema vivo. E nós temos então o terceiro estágio, que é a evolução biológica para formar a rede complexa da vida atual, que conhecemos. A evolução química, ela só é possível por causa da nossa atmosfera redutora presente nessa Terra primitiva, na qual esses biopolímeros então se formaram a partir de pequenas moléculas, moléculas que então surgiram, dessa, dessa reação entre cianeto de hidrogênio, dióxido de carbono, amônia, monóxido de carbono, gás de nitrogênio, metano,
né, e que iriam formar, né, as bases das proteínas e ácidos nucleicos futuramente. Mas de onde que surgiu isso, né? Lá em 1920, o Oparin sugere que a radiação ultravioleta e descargas elétricas elas induziram essas moléculas dessa atmosfera extremamente redutora a formar compostos orgânicos simples. E lá em 1953, Stanley Miller criou, junto com Harold, né, esse aparelho que simulava essa, essa atmosfera da Terra pré-biótica, essa atmosfera redutora. E aqui ele põe uma vela, digamos assim, que mimetiza o Sol e uma água que vai ser fervida, né? E aqui a gente tem o vapor, né, que sobe e se mistura junto com os gases, gases semelhantes ao que estavam presentes nessa terra prebiótica. E junto essa mistura, né, de gases com o vapor da água é submetida então a faíscas elétricas e quando ela muda de estado, né, do gasoso para o líquido, então ela é coletada aqui por essa torneira e são analisadas os compostos ali presentes, né? Os compostos mais abundantes detectados são esses aqui listados, né? E nós temos aqui então muitos componentes que são constituintes de proteínas. E além disso, existe também uma outra hipótese vertente, digamos assim, em que esses compostos orgânicos também vieram para a Terra por meio de meteoritos, né? Meteoritos de carbono. Então, além da possibilidade de existir a formação desses compostos por meio dessa atmosfera pré-biótica, nós também temos a vinda de meio extraterrestre, digamos assim. Então, é um sinal de que a Terra ela estava com bastante abundância desses compostos, o que corrobora a ideia de uma sopa pré-biótica bem concentrada. No entanto, para que seja feita essa reação e a perpetuação dessa vida que conhecemos, essa sopa ela deveria ter menos do que 0 graus, por exemplo, já que a velocidade da síntese deveria ser maior do que a da hidrólise. E a hidrólise em um ambiente mais morno, digamos assim, ela seria mais rápida do que a síntese. Então, teriam que ser lugares específicos, mais isolados, em que temperaturas fossem mais baixas para que ocorresse então o surgimento desses compostos, né, e a origem da vida. A auto-organização na qual os biopolímeros desenvolveram a capacidade de autorreplicação. Então, essa capacidade de replicação, ela se deu por uma maquinaria, né, de síntese proteica que sobreviveu e se replicou de acordo com o princípio darwiniano, só que nível molecular. Por quê? Porque deveria surgir um fragmento de ácido nucleico resistente, né? E como que seria feita essa resistência? Talvez pelo dobramento de uma fita por outra, para poder resistir ao processo de hidrólise? É uma hipótese. Mas também não existe um sistema, o vestígio, né, de um sistema de síntese proteica antes do surgimento dos ribossomos, que correlacione esses ácidos nucleicos diretamente com os aminoácidos, né? Então, por isso existe também uma outra hipótese que se chama mundo do RNA, onde relata, né, que demonstra, não demonstra, mas conta que já sabemos hoje que RNAs possuem ação catalítica, então é muito provável que os RNAs sejam então o primeiro aparato, né, de surgimento da vida que surgiu. Já também que os ribossomos possuem 2/3 de RNA e 1/3 de proteína, e que poderia ter dado origem também a um proto-ribossomo, ou seja, um ribossomo primitivo, digamos assim, completamente de RNA. Mas não adiantaria construir um sistema eficiente, com síntese proteica e tudo mais, se você não tivesse como preservar esse recurso para si, né? Ele simplesmente se difundisse pela sopa, né? Então, por isso, se deu a necessidade de se ter uma proteção, uma vesícula em que fizesse a compartimentalização de todos esses componentes. Só que ao mesmo tempo, o que é uma vantagem também tem um custo, que seria o transporte entre membranas, que será visto
mais à frente nas outras unidades do livro. E terceiro estágio, que é a evolução biológica, no qual células primitivas geraram sistemas eh, metabólicos sofisticados e a capacidade de formar organismos multicelulares. Só que para formar esses micro-organismos multicelulares, eles precisariam então superar a crise energética, já com as primeiras formas replicativas de vida, digamos assim, nós estávamos tendo um aumento aí da necessidade de moléculas que serviriam como energia ou polifosfatos, né, que gerou uma crise energética, que proporcionou então, deu pontapé para o surgimento de uma outra forma de se obter energia, por uma fonte inesgotável, digamos assim, que seria o Sol, que é o surgimento da fotossíntese. Inicialmente era utilizado esse H2S, que é o sulfeto de hidrogênio, e posteriormente foi utilizado então a água, né, o H2O, com a liberação de oxigênio. Essa liberação de oxigênio foi tanta, né, acumulada ao longo dos anos, que causou uma mudança atmosférica. Nós tínhamos uma atmosfera extremamente redutora, né, e passamos a ter uma atmosfera oxidante. Então, o que selecionou novamente organismos mais eficientes energeticamente, né? Como, por exemplo, organismos que poderiam realizar fotossíntese e outros que poderiam, né, mais tardiamente, realizar respiração celular, digamos assim, como um exemplo, sim, bem superficial seria a mitocôndria. E também esse excesso de oxigênio construiu a camada de ozônio, o que protege, né, no caso, a vida desses raios ultravioletas mais nocivos, né, que nos protegem até hoje. Então, do que esses organismos considerados seres vivos são formados? A matéria viva ela é composta por um número relativamente pequeno de elementos, né? Nós temos aqui 26 elementos. E dentre os 26, o carbono ele é o mais presente, né? É o mais abundante. E aqui nós temos em azul mais escuro, né, esses elementos principais, que são os mais abundantes nos sistemas biológicos, e nesse azul mais clarinho nós temos elementos traço, que são responsáveis que estão presentes em microdoses, digamos assim, né? Mas aqui nós temos de 26 elementos utilizados, nós temos então 64 que nós desconhecemos a sua funcionalidade, né, em sistemas biológicos. Nós temos aqui o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o hidrogênio, o fósforo e o enxofre. Eles apresentam 92% do peso seco das criaturas vivas e fazem ligações covalentes. Os demais elementos, eles atuam nos sítios ativos de enzimas e, como falei, o carbono ele é o mais abundante justamente porque ele é estável, pode fazer 4 ligações, né, e ele é a base da orgânica, digamos assim. Por que o carbono e não outros elementos, né? Nós temos aqui 5 elementos que são capazes de fazer 3 ou mais ligações, né, do total. E, e esses elementos, né, tirando o carbono, eles são impróprios como base de uma química mais complexa, né? Nós temos aqui, por exemplo, o boro, em que ele tem os números de elétrons na valência diferentes dos orbitais de valência, né? Desculpa, menos orbitais de valência. E nós temos o oposto no caso do nitrogênio, que ele já apresenta 5 elétrons na sua camada de valência. No entanto, o silício e o fósforo, eles apresentam um raio atômico muito grande, uma distância entre, né, o núcleo e a sua última camada muito grande, o que, junto com as outras questões dos outros elementos, tudo proporcionam para uma ligação covalente instável, diferente do carbono, né, que é o que perpetuou como o componente orgânico mais abundante, né, e
responsável por inúmeras composições, né, digamos assim. E é basicamente isso, gente. Muito obrigado. Espero que todos tenham entendido bem.